fundamental de calorimetria, na equação fundamental de calorimetria, a gente trabalha quantidade de calor, que é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, né? Na troca de calor, a gente vai analisar usando essa equação fundamental de calorimetria. Só que na troca de calor, se eu imaginar bem, eu tenho café, igual eu falei aqui agora, mais o leite. O café tem uma quantidade de caloria e o leite também. Quando os dois forem misturados, eles vão ter o quê? Uma temperatura de equilíbrio. Então, a mesma quantidade de calor que um vai doar, o outro vai receber. Lembrando lá no calor. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, né, ou em movimento, ou fluxo de energia térmica de um corpo mais quente, para um corpo frio. Nesse caso, o café ele é mais quente que o leite. O café vai doar energia térmica para o leite. O café, né? Então, nesse caso aí, se o café doar 1.000 calorias para o leite vai receber 1.000 calorias. Vou considerar na troca de calor só entre os dois. Então, eu posso usar uma equação para saber qual que é a temperatura final dos dois, né? Então, eu vou partir para essa premissa aqui, ó, onde o Q aqui é da equação fundamental de calorimetria. Então, seria essa equaçãozinha aqui, ó, essa parte aqui, ó. O que significa Q? Q é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, esse Q equivale a isso aqui, ó. E esse outro Q, professor? Também. Então, você vai obter o seguinte, que quando você estiver trabalhando troca de calor, que é uma mistura de duas substâncias, ou pode ser mais também, ou da mesma substância, ou substância diferente, você vai pegar a massa daquela substância, o calor específico daquela substância, a temperatura inicial, porque aqui variação de temperatura, ó, é temperatura final menos temperatura inicial. A massa, o calor específico. Ah, deve ter saído do microfone aqui. Peraí. Oi, Amanda Santos. Será que é só você? Tá muito baixo? Você vai ter que sair da live e voltar de novo. Sai e volta de novo. Isso. Geralmente dá esse problema com a galera aí. Então vamos lá. Continuando aí. Então aí o que acontece? Tudo isso, quando você misturar, vai se igualar a zero, porque a troca de caloria vai ser igual. Então, da outra substância vai fazer isso, pegar a massa, calor específico, né, e a temperatura inicial, a temperatura final vai ser igual para as duas, porque você misturou as duas, né? Vou fazer um exemplo aqui agora, rapidex aqui para vocês. Então, vamos lá. Você tem o exemplo 1 aqui, ó. O exemplo 1, ele fala o seguinte, misturamos 1 kg de água, calor específico sensível, 1 caloria grama grau Celsius, a 70 graus Celsius, e 2 quilos de água a 10 graus Celsius. Obtemos 3 quilos de água. Isso é nítido. Amanda, melhorou aí, né? O áudio? O que você me diz? Então, aqui, ó, nesse exercício, nem me respondeu. Já tem melhorado. Sim, melhorou. Tem que sair e volta da live quando é assim. Então, o que ele fez? Ele pegou 1 litro de água, mais 2 litros de água, misturou, teve 3 litros de água, porque 1 quilo de água equivale a 1 litro. Essa água de 1 litro estava 70 graus Celsius. A de 2 litros de água, 2 quilos, estava 10 graus Celsius. Então, ele misturou as duas águas e ele quer saber agora a temperatura de equilíbrio final.
Muito fácil. Porque, ó, eu vou fazer o calor, ó, água quente. Vou colocar aqui só a quente, aqui. Vou colocar um quente aqui para ficar melhor. Água quente mais água fria, né? O que que eu vou pegar da água quente? Massa, água fria. Vou pegar a massa, o calor específico e a variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Mais a massa, o calor específico da água fria, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial. Tudo isso igual a zero. Né? Ok. E agora, professor? Agora a gente vai substituir os dados. A água quente, né? Eu analisando aqui, eu vou pintar de outra cor aqui, esse dado aqui da água quente. Vou colocar ele de preto. A água quente tem que massa? 1 quilo. 1 quilo, você não pode colocar aqui em massa, tem que colocar em grama. Então é 1.000 gramas. 1.000 gramas. Vezes. Qual que é o calor específico da água no estado líquido? 1. Esse Czinho é 1. Que ele me deu aqui, ó. Mostrar. Voltei, Divan, meu celular tinha desligado. Beleza, Julião. Aqui, ó, uma caloria, o calor específico da água é caloria grama grau Celsius. Esse aqui, ó, é 1 vezes a aparência, temperatura final, não sei. Temperatura inicial, se a gente analisar, da água de 1 quilo, que era 1 litro, é 70 graus Celsius. Então aqui é 70. Mas, qual que é a massa da segunda água? 2 quilos, equivale a 2.000 gramas. O calor específico da água que estava fria, eu estou considerando fria porque estava 10 graus Celsius. 10 graus Celsius para mim já até é frio, ok? Calor específico é 1 também. Temperatura final, não sei. Temperatura inicial, temperatura inicial 10 graus Celsius. Fecha parênteses, igual a zero. Beleza, e agora, professor? Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora aqui, a gente vai pegar toda essa equação aqui e resolvê-la. Muito fácil. Você vai fazer 1.000 vezes 1, vai dar 1. 2.000 vezes 1 vai dar 2.000. Depois vai pegar o resultado, multiplicar por TF e por menos 70. E você vai pegar o resultado de 2.000, multiplicar por TF e por menos 10. Então, vamos lá? Então, vamos lá. 1.000 vezes 1 é 1.000. 1.000 vezes temperatura final, menos 1.000 vezes 70, 1 vezes 7 é 7, né? E você aproveita os 3 zeros do 1.000, esse, e o zero do 70, 70.000. Mais 2.000 vezes 1, 2.000. 2.000 vezes TF, 2.000 TF, TF temperatura final. 2 vezes 1, menos 10 negativo, vai dar 2. Então, 2.000 vezes 10, eu vou ter 20.000, porque eu faço 2 vezes 1 dá 2, e aproveito os 3 zeros do 2.000 e o zero do 10, igual a zero. Beleza. E agora, professor? Agora você vai pegar todos esses números aqui, ó, e passar para o outro lado da igualdade. Lembrando que você vai ter que inverter o sinal. Então, você vai fazer 1.000 de cá, TF, mais 2.000 TF, temperatura final, que é igual 7.000, lembrando que era negativo, ficou positivo, que você mudou depois da igualdade, 7.000 não, 70, mais 20.000 para o outro lado da igualdade. Era 20.000 negativo, ficou positivo. Ok, e agora, professor? Agora você vai somar aqui, ó, 1.000 TF com 2.000 TF, 3.000 TF, que é igual 70.000 mais 20.000, 90.000. Né? Aí agora você vai pegar esse 3.000 e passar para o outro lado da igualdade. Então, logo você vai ter TF, que é a temperatura final, que é igual 90.000
dividido, por 3.000. Você vai cortar esse 0 e esse. Sobra 90 dividido por 3. E aí, Divan? Oi. Bom, né? Quanto que é 90 dividido por 3? Dá 30, né? Então, a temperatura final das duas águas é 30 graus Celsius. Então, hoje eu ia demonstrar isso para vocês, troca de calor. Só que aqui foi um pouco acelerado, porque eu comecei atrasado, eu tive um problema aí, mas dá para acompanhar. Galera, é o seguinte, na sexta eu vou postar um exercício para vocês, em cima de troca de calor. Então, fica atento à atividade, ok? Então, a aula de hoje seria isso. Com certeza, brother. Fechou. Então, aí, essa aula eu vou deixar gravada aqui. Vou postar no grupo de vocês daqui a pouco, beleza? Então, para você estar revisando e poder estudar aí também. Certinho? Galera, o horário já venceu. Muito obrigado. Desculpa o atraso aí, viu? Por hoje.